Muitas crianças e até mesmo adultos ficam fascinados quando chega a época da Páscoa, devido aos apelos do marketing para o consumo de ovos de chocolate. O coelho aparece em toda parte e as escolas pintam as crianças de coelhinhos, fazem festas, ensinam músicas e entre outras coisas, passando conceitos mentirosos para os pequenos. Mas a verdadeira história da Páscoa está na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. O livro de Deus mostra como os israelitas viviam numa verdadeira prisão, como escravos, no Egito, até o dia em que Deus os tirou dali. O dia em que os hebreus saíram do Egito passou a ser comemorado a cada ano. Este é o significado da Páscoa. Jesus, o Filho de Deus, disse certa vez: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é um outro tipo de prisão, no qual todos se encontram por causa do pecado, uma vez que todos pecaram e estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Deus libertou o povo hebreu do Egito porque tinha uma aliança com este povo. O amor de Deus para com aqueles que viviam como escravos sempre foi muito real. Ele cumpriria sua promessa de cuidar deles e de abençoá-los. A saída deles do Egito foi uma grande prova do amor de Deus. Da mesma maneira, Deus quer libertar todos os que estão presos na escravidão do pecado. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. A palavra de Deus diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A maneira como Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito foi maravilhosa. No dia da Páscoa, aconteceu uma grande tragédia. Foram mortos todos os filhos primogênitos de cada família que vivia no Egito. Outras tragédias já haviam acontecido antes, mostrando o grande poder de Deus para convencer o faraó a libertar o povo de Israel. Agora, o faraó não pôde resistir. Ele viu que nas casas dos hebreus nada havia acontecido, pois cada família tinha sacrificado um cordeiro e colocado o sangue por cima das portas de suas casas. Este sangue de um cordeiro inocente livrou os hebreus do castigo da morte e eles então puderam sair. Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando começou seu trabalho para a salvação dos pecadores, foi apontado pelo profeta João Batista com as seguintes palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. A saída dos hebreus da prisão no Egito foi possível por causa da sua obediência à palavra de Deus, aplicando sangue de cordeiro nos batentes das portas como um sinal para que o anjo do Senhor, que traria a morte a todos os primogênitos do Egito, não entrasse em suas casas. Eles agiram exatamente como Deus ordenara. Jesus também foi o exemplo perfeito de obediência, pois sendo ele Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos muito difíceis no jardim do Getsêmani, orando ao Pai em verdadeira agonia.
mas pronto para obedecer ao Pai, dizendo: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Na noite em que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Era a morte, a sepultura, a tristeza e a dor. Jesus também foi até a morte de cruz. Ele foi crucificado, seu corpo foi colocado numa sepultura. Jesus efetivamente experimentou a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. No dia da saída dos hebreus, estes não tiveram a dor da morte em suas casas, por causa do sangue de um cordeiro na porta. Jesus, o Cordeiro de Deus, experimentou a morte em lugar de todo o que nele crê. Em Jesus, há vida e vida eterna para todo aquele que nele confia. Ele pagou o preço, o salário pelo pecado com sua morte e sepultura. No Egito, um anjo anunciou a morte aos primogênitos. Em Jerusalém, o anjo anunciou vida. No primeiro dia da semana, 3 dias depois da morte de Jesus, algumas mulheres foram ao sepulcro, muito preocupadas em como removeriam a grande pedra da entrada do túmulo. Só que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Os escravos hebreus agora estavam livres para começar uma nova vida. Inclusive, eles passaram a contar os anos a partir deste extraordinário acontecimento. Tudo agora era novidade e eles partiram para uma linda terra prometida por Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois de morrer na cruz e ser colocado na sepultura, ressuscitou triunfantemente. Isto é fantástico! O Senhor Jesus não ficou na morte, na sepultura. Ele ressuscitou. A Páscoa é isto aí. No passado, os hebreus libertados da escravidão do Egito. No presente, os que creem em Jesus Cristo, libertados da escravidão do pecado e salvos eternamente. Como isto pode acontecer? Veja o que diz a palavra de Deus. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem poderá imaginar a alegria daqueles pobres escravos hebreus saindo para uma nova terra? Assim também há uma alegria muito grande no coração daquele que tem os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Você sabia que há uma grande alegria no céu quando o pecador se arrepende? Páscoa é momento de festejar com alegria tudo o que Jesus fez em favor do pecador, por causa do grande amor de Deus.
não é a alegria de ovos de chocolate, não, viu? Trata-se de uma alegria muito maior, a de saber que você, que já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida e vai morar no céu com Deus. Bem, nestes dias de Páscoa, acho até interessante experimentar ovos de chocolate, porque eu gosto de ovos de chocolate e eu tenho certeza que você também gosta muito. Agora, esta de coelho botando ovos não dá para acreditar, não é verdade? Isto não existe. Nunca um coelho terá essa experiência de botar ovos. Sabe, tem muita gente que até sabe que a Páscoa verdadeira significa a libertação de Deus. No passado, para o israelita da escravidão do Egito. Agora, para o pecador da escravidão do pecado. O problema não é saber. O problema é ter a experiência. Você já tem a experiência de ter os seus pecados perdoados? Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Você já confiou em Cristo, crendo nele? Você pode dizer que agora tem Jesus em seu coração e por isto é uma nova pessoa? Você tem a certeza que estará para sempre com Jesus? Se você já teve a experiência de entregar a sua vida a Deus, você irá para o céu, que já foi preparado. Sim, o céu já foi preparado. E lá no céu não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte. E para sempre iremos morar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus maravilhoso! Somente Ele poderia criar um lugar tão maravilhoso como o céu. Mas se você ainda não aceitou Jesus, ainda há tempo. A palavra de Deus diz que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que maravilha saber que nenhuma condenação existe para aqueles que confiam em Deus e que o recebem como seu Salvador e Senhor. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receba Jesus agora e conheça a libertação dos seus pecados pelo sangue que ele derramou na cruz. Experimente a liberdade de ser feito um filho de Deus pela fé em Cristo. Este é o real significado da Páscoa.